Olá, Deus abençoe a todos. Hoje, segunda-feira, 27 de julho, estamos iniciando hoje uma série de reflexão para casais, família, e nós intitulamos como Conduta e Caráter de Deus na Vida 2. Antes de começar a meditação, vamos falar com Deus. Deus amado e Deus bendito, Senhor, seja feita a tua vontade. Abençoe a cada lar, cada casal, cada família. Em nome de Jesus. Amém. Título dessa primeira meditação de hoje para casais: o caráter e temor a Deus. Sansão e Dalila. Então nós temos que entender uma coisa, que através do caráter e do temor a Deus é que nós seremos abençoados na vida a dois e na família. Vamos começar aqui, vamos falar de 3 pontuações e 2 reflexões. Com o texto bíblico que vamos ler, apenas 2 versículos. Livro de Juízes. Juízes é já no Velho Testamento, falando sobre a história de Sansão e Dalila. Capítulo 16, versículo 4 e 5, diz o seguinte: depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher, Sansão se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Versículo 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos, e te daremos cada 1.100 ciclos de prata. Aqui nós vemos e entendemos nesse contexto da história de Sansão que Deus havia escolhido a Sansão com um propósito de Deus para ajudar seu povo que havia, vez por outra, estava sendo oprimido pelos filisteus. Vamos dar uma ilustração agora para a vida atual, cotidiana e de forma espiritual. Deus sempre foi o desejo de Deus, desde que fez o homem, ser um lar, uma família abençoada. Mas saibamos disso, sempre há uma atuação maligna do mal através do espírito do inimigo de Deus, que se chama Satanás. Então, ele sempre procura destruir os lares. E foi assim feito com Sansão. Sansão não procurou permanecer no temor de Deus. O povo naquele tempo estava sendo afligido. Então, a gente tem que ter cuidado disso. O rapaz e a moça, quando forem se casar, namorar, procure alguém do temor e do caráter de Deus. Os pais de Sansão deram conselho, mas só que ele não recebeu. E Deus permitiu que assim Sansão fizesse a sua vontade própria. Deus dá o livre-arbítrio, mas havia um plano maior de Deus para Sansão. Então, vamos para a primeira pontuação. Uma união instável, pois havia mais desejos insanos do que um sentimento verdadeiro de amor. Então, a paixão é isso, a paixão cega. E Adão se afeiçoou a Dalila porque pela paixão, pela luxúria, pelo o prazer, que ela tinha um espírito de indução
de prostituição, e ali tem pessoas que assim se aproximam com interesse também, e ela foi um laço para a vida de Sansão, e prometeram os príncipes inimigos do povo de Deus, prometeu recompensar, e assim ela fez. Então o jovem ele tem que ter muito cuidado com o perigo da sedução. Vamos para a segunda pontuação. O problema de Sansão foi que preocupava-se mais em satisfazer sua paixão sexual do que agradar ao seu Deus. Ele também não atentou muito para os conselhos de seus pais, nem colocou 100% da sua vida no temor de Deus. Então, aquelas pessoas que atentam mais para a sua vontade própria, o seu bel prazer, finda sempre se dando mal. Quem não recebe o conselho dos pais, sempre lá na frente vai se dar mal. Então tem que ter temor a Deus. Foi o que Sansão não soube conservar, o temor 100% a Deus. Vamos para a terceira pontuação, e aqui já estamos chegando a concluir essa meditação. E se referindo-se a Dalila, ela era uma mulher que não tinha temor a Deus e passou a ser um instrumento de Satanás para derrubar a vida de Sansão. É assim que tem acontecido, quando tanto o homem como a mulher, mas que se referindo à mulher, quando não tem temor a Deus, finda sendo um instrumento de Satanás para a sedução e para a prostituição. Tem que ter muito cuidado. A esse respeito está escrito sobre esse perigo espiritual de sedução. Provérbios capítulo 7, versículo 7 e versículo 8, diz o seguinte: vi outros simples, descobri entre os jovens o que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua da esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. Esse contexto todo sobre a mulher adúltera, a mulher estranha, a mulher que traz sedução para a prostituição, está escrito em Provérbios capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 27. Depois lê todo o contexto que cada um de nós vamos entender melhor. E agora aqui 2 reflexões para terminar essa meditação. Vi entre os simples, descobri entre os jovens, que era um homem carente e que ia pela esquina. Então, quando a pessoa não tem sensatez, não guarda o temor a Deus, facilmente é seduzido por aquilo que vem como um laço na sua vida. Foi assim que o inimigo de Deus conseguiu. Ele procura ver o ponto fraco, tanto do homem e da mulher. Então, o homem e a mulher, o jovem e a moça, que tem uma conduta, um caráter de Deus, no temor de Deus, se desvia de tudo que não agrada a Deus e espera o tempo de Deus e se conduz com sensatez e prudência no temor a Deus, se desviando daquilo que pode ser um laço para destruir a sua vida, o seu sonho de ter uma família, um casamento abençoado por Deus. Foi assim que aconteceu com Sansão. E a palavra de Deus dá vários conselhos no livro de Provérbios e em outros textos da Bíblia sobre não se precipitar, sobre ser prudente e se conservar no temor de Deus, para que no tempo de Deus assim aconteça a bênção de Deus. Então, o inimigo das nossas almas, nós sabemos que ele procura de tudo para que o jovem e a moça não encontrem a felicidade, que eu quero dizer, as pessoas certas no temor de Deus, para se encaixar uma com a outra. O inimigo não quer que a família e o lar seja feliz, mas saiba, na conduta, no caráter e no temor de Deus existe sim felicidade para aquele que assim procede. Vamos falar com Deus.
Pai celestial, Deus bendito, te louvamos. Abençoe. Dá a cada um de nós sensatez. Vamos saber fechar as brechas, ser prudente, se desviar de tudo que é paixão, sedução. Tem compaixão de todos nós. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Ótima segunda-feira. Até a próxima.